Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. É bom estar na casa do Senhor mais uma vez. Estar aqui é uma vitória muito grande. Muitos gostariam de estar, uns não podem, por motivos humanos, por trabalho, por tal, e outros não podem porque não são dos nossos. Mas nós estamos aqui. Amém? E nós somos felizes por isso. Eu agradeço essa oportunidade, pastor Jonas, e a todo o plenário. Eu creio ser o menor entre todos. Esse é o espírito que nós temos aprendido. O menor entre todos. Eu reconheço a posição e que Deus me faça menor do que cada um de vocês. Porque o mordomo, ele é menor. Ele é o que serve. Amém? Eu saúdo a igreja que está em Santo Antônio do Amparo, uma pequena, grande congregação. Irmãos tementes, fiéis, que eu tenho o privilégio de estar com eles ali. A minha família, que não pôde vir, minha esposa, meus filhos, que nós moramos em Pouso Alegre. A família da minha mãe que é uma pioneira, meu pai, saudosa memória, receberam essa mensagem em 72 e firmes até hoje, Ali, aquela congregação de Pouso Alegre, na qual eu cresci, pastoreada pelo pastor Cleomar Borges, que me reconheceu na obra desse ministério. Então, é bom falar assim, porque eu estava lendo esses dias a mensagem do terceiro Êxodo, e quando Deus foi falar com Moisés, Deus falou assim, eu conheço Abraão, Isaac, eu conheço teu pai. Você tem uma linhagem, Moisés, e você não pode fugir disso. E Moisés falava, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Até que Deus tirou contra ele e falou, então tu serás Deus para o povo. Deus não tirou ele de cena. Tu serás como Deus para esse povo e teu irmão como profeta. Nós temos, irmãos, uma linhagem espiritual que isso é maravilhoso. E nós não negamos isso. Amém? Nós somos felizes por isso. Quando eu comecei a ajudar o pastor Ezequias Bernardo em Santo Antônio do Amparo, e eu vi aquela igreja de homens e mulheres que amam a Deus, que são pioneiros na fé, e cada um tem uma história de como conheceu o Evangelho. Mas no final, houve um programa de rádio. Um conheceu através de um, que o outro falou para o outro, e no final, o ninho é o mesmo. A eleição é a mesma, o chamado é o mesmo. Então isso traz um regozijo muito grande, porque nós fomos chamados antes da fundação do mundo para a posição que nós temos ocupado. Isso é maravilhoso. Quando nós cantamos maravilhoso é Cristo, Ele é maravilhoso realmente para nós. Na nossa vida, é um sentido completamente maior do que para muitos outros, porque maravilhoso é Cristo. Eu quero tomar a mensagem, o sonho certo. Eu sempre li a mensagem O Sonho Certo, baseado no que eu ouço. Será que eu estou ouvindo um sonho certo? Ou um som certo? Mas uma hora o Espírito me chamou a atenção para o som que eu estou produzindo.
Eu estou produzindo um som certo ou um som incerto? Porque ouvir o som certo já é uma grande coisa, já é uma maravilha, é insondável. Ouvir o som certo, som de retirada, som de parar, som de avançar. Quando nós olhamos o semáforo, nós estamos olhando luzes, mas aquilo ali é um som sendo emitido para nós. Pare, freie, ande, olhe a curva, aquela placa ali na rodovia. Às vezes tem 10 placas seguidas, né? 10, 9, 8. É que a curva é fechada. Agora, nós temos que produzir um som. E é isso que eu gostaria de trazer aos irmãos hoje, pela graça de Deus. Vamos ler a Escritura? São João 14. Nós vamos a partir do 12. Do 12 ao 21. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as farás maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos por essa Escritura tão preciosa, que o Senhor tem demonstrado seu amor a nós, seu companheirismo, sua intimidade, Pai. Nós entregamos este culto em Tuas mãos, Pai. Tomamos todo o espírito contrário, todo o espírito imundo, que seja subjugado pelo Seu poder, Pai Celeste. Toma conta de cada irmão, Pai. Responde às orações, Pai, às petições, às necessidades. Porque este é o Teu povo, este é o Teu púlpito, estes são os Teus pastores, Pai. O Senhor sabe o que faz. Nós estamos aqui para ouvir de Ti, Pai. Nós somos pequenos, fracos e necessitados. Mas o Senhor é grande, o Senhor é forte, e o Senhor tem o que supre as nossas necessidades. Sê conosco pela Tua graça e misericórdia, Pai. Em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ouvir o hino.
Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu compro, enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Vamos deixar essa luz brilhar. Nós temos luz no coração? Então essa luz vai iluminar o que está em trevas. Amém. No encontro passado, o pastor Marcos Elias usou uma parte dessa escritura e eu amei muito. Foi maravilhoso. E na meditação Deus me trouxe exatamente a isso. Esta parte, irmão, eu creio que é uma carta de amor de Jesus Cristo para nós. Olha que declaração. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das obras. Ele facilitou as coisas para quem tem dificuldade em crer. Ele facilitou. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Esses somos nós. Mas mesmo assim ele facilitou. Jesus ama a tal ponto que ele facilitou as coisas. Olha, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. E eu rogarei ao Pai, eu estou saltando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. Eu estava meditando, pastor Jonas, o meu pai, saudosa memória, eu pude aproveitar tudo dele. Sugar. Um cristão que eu pude ter companheirismo e sugar dele. Porque nós ficamos fracos, porque nós temos que entregar o que nós temos para os outros. E daí Deus falou, está vendo o que você fez? Você prestou atenção nas palavras que ele te falava. Por lá passou o pastor Amancio Mantovani. Por lá passou o pastor Vanderlei Lemos. Gratidão imensa, pregação maravilhosa. Nós não podemos ter vergonha de falar de homens que por um tempo não estiveram conosco. Isso é fino, mas as suas pregações me fortaleceram na fé, quando eu era criança, quando eu era jovem. Isso é maravilhoso. Então Deus tem seus propósitos conosco.
Então, que luz foi projetado para mim? Que som foi projetado para mim naquele tempo? E o que eu estou projetando hoje? Nós usufruímos de tudo que nós tínhamos. Eu lembro que o irmão Joaquim Rodrigues mandava as fitas grandes lá para o meu papai, para pôr uma rádio lá, perto, porque lá o sinal da rádio não chegava. Minas é muita montanha. Nós não conseguíamos ouvir direito o programa lá. Então, chegava a fita para ser colocada numa rádio local. E nós usufruímos disso. Quando as literaturas chegaram, vindo do espanhol, nós usufruímos disso. Quando as fitas do irmão Brana, na voz do irmão Brana chegaram, nós usufruímos disso. Então, o som estava sendo projetado. E ele está dentro de nós. E o que nós estamos fazendo com ele? Ele foi projetado para nós. Ele entrou para dentro de nós. E o que nós estamos fazendo com esse som? Nós vamos ler aqui. Por que nós viemos aqui hoje? O que nós estamos fazendo aqui? Olha só. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então o mundo não tem essa capacidade de visão. Mas nós temos. Nós temos uma capacidade. Imaginem bem, irmãos. Uma ovelha que tem uma natureza prudente, que nem uma serpente. Uma ovelha que tem uma visão de águia. Essa é a ovelha desses pastores todos aqui. Uma ovelha que tem a prudência da serpente, a simplicidade da pomba, a visão de águia e por aí vai. Não é uma ovelha bobinha que deixa se levar pelas coisas que são inventadas e criadas e vai sendo levado. Não. Nós temos um matadouro correto que nós vamos. Não é um matadouro estranho, não. Existe um matadouro para nós. Existe um sofrimento para nós. Mas esse é o Calvário. Então existe um caminho. Existe uma trilha. Existe um lugar onde nós temos que estar. Então não é assim, é ovelha, é ovelhinha, é coitadinha, é bobinha. A noiva do Cordeiro não é assim. A noiva Cordeiro ela tem a natureza do Cordeiro. Jesus sabia que ele estava indo para o Calvário. Jesus sabia que ele tinha vida para dar para nós. Jesus sabia que ele iria ressuscitar, como o fez, e que ia derramar sobre nós isso. Então essa é a natureza que nós temos, e que nós somos. Nós somos essa natureza. Nós somos isso. Às vezes as pessoas perguntam, o que você é? Você é um comerciante? Você é um pedreiro? Você é um médico? Nós não somos nada disso. Nós somos cristãos. Isso é o que cada um faz. Um é advogado, outro é médico, outro é motorista, outro é... Isso é o que nós fazemos aqui na vida secular. Muitos de nós fazemos. Eu trabalho no comércio. Até a hora que Deus quiser. Mas nós somos cristãos. Essa é a nossa essência. Esse é o que é dentro de nós. Nem essa carne que vocês estão vendo não sou eu. Às vezes nós procuramos enxergar coisas grandes. Quem que é o grande pregador da hora? Quem que é o grande cantor? Quem que é o grande... o hino do momento. Todo mundo começa a cantar o hino do momento. Mas quando eu estou procurando o grande pregador, e na minha mente, eu achar que o grande pregador errou, eu já caí. Ele nem precisa errar. Quando eu achar que ele errou, eu já caí. E dá um trabalho para levantar. Viu? Se levantar. Por quê? Porque eu estou procurando
o grande pregador. Existe um grande Salvador, um grande Redentor, que nos capacita. Tem que ter algo por trás. Quem seríamos nós, irmãos? Nós não ia nem conhecer um ao outro. Se Deus não tira eu daquela natureza do bairro aonde eu fui criado, que era perto da rodoviária, que logo mais para baixo tinha um bordel, que logo mais para baixo tinha outra, e foi assim. E aquela casa ali tinha culto. Tinha culto, e tinha culto, e tinha culto no meio daquilo. Agora, que poder, que autoridade, que sabedoria, que meu pai teve, ou que o outro, não, era Deus. Sempre foi Deus. Nós estamos aqui porque é Deus. O que mais nós queremos? Nós queremos continuar com Deus. Olha só. Aqui no parágrafo 26, o profeta fala assim, ó, o profeta, irmãos, é a manifestação de Deus, né? Elias, sétimo anjo, por aí vai. Ó, 26, o sonho certo. Olha que maravilha. Não é maravilhoso saber que a mesma razão de você estar sentado aqui, neste pequeno edifício quente esta manhã, com leques abanando, e que algo dentro do homem está chamando um poder escondido que o mundo não conhece nada a respeito? É isso que Jesus falou aqui. Existe uma semente, uma natureza ali dentro, que o mundo não conhece. Eu tenho uma lembrança comigo, o pastor Ederson, que ela é maravilhosa. Eu estava indo na rua, eu já contei para o senhor isso, mas talvez os irmãos não saibam. Eu estava indo na rua, eu estudei no conservatório de música bastante tempo lá, tinha lá e tal. E o pastor Ederson vindo da academia que ele dava aula de artes marciais. E nós dois encontramos na esquina. Aí hoje, ó, ele ali, ó, eu aqui. Agora, se não é Deus cuidando de nós lá, antes de nós ter uma ideia, antes de nós enxergar a profundidade dessa mensagem, eu já conhecia a mensagem nesse tempo, o senhor eu não me lembro, mas olha onde cada um de nós estávamos, nós nos encontramos numa esquina. O que é a música hoje? O que são as academias hoje? E Deus nos tirou daquilo, irmão, com mão forte. E falou, você aí não. O Senhor aí não. E para cada um de nós temos um testemunho desse. Você aí não, irmão. Ele cuidou de nós, livrou de muita coisa. E hoje nós temos que projetar essa luz. Nós temos que projetar esse som. Porque é Cristo em vós, esperança da glória. Tem que ser projetado, não é uma escolha nossa mais. O livre-arbítrio, ele é maravilhoso. Mas quando eu escolhi a minha esposa, e ela me escolheu, o livre-arbítrio a respeito disso acabou. Acabou, eu não tenho mais livre-arbítrio para poder escolher a esposa. E ela também não tem, não. Isso é o ponto que Deus trabalha conosco. Nós escolhemos a Cristo e Ele nos escolheu. Nós não temos mais livre-arbítrio. A coisa mudou. Nós não temos mais livre-arbítrio. É Cristo. Ah, não, eu fiquei um tempo aqui, mas eu acho que está errado. Você nunca escolheu a Cristo quando você pensa dessa forma. O livre-arbítrio é até que seja selado a escolha. A escolha foi selada.
Agora, se nós tivermos umas ranhetazinhas lá, é melhor nós consertar, porque o negócio é esse. Se nós tiver entre nós aqui, é melhor nós consertar, porque o negócio é esse. Essa é a luz que tem que ser produzida. E que casal que não tem uma... Ou será que no meio dessa multidão aqui não tem isso? É claro que tem. Mas isso não nos impede, porque isso é do natural. Aí que está, olha, se eu olhar para um grande homem e achar que ele errou, eu já caí. E se eu olhar para um grande homem e ele realmente errou, eu já caí também. Nós não estamos aqui para esse propósito. Nós estamos aqui para ver Cristo. Cristo dentro de cada um. Projetar Cristo e ver Cristo. Isso é o que o profeta fala, é o que Jesus falou, que o mundo não pode ver. O mundo não pode ver isso, irmão. O mundo não tem visão de águia. O mundo não tem. As denominações não têm. As músicas estão corrompidas. O evangelho está corrompido. As pessoas estão corrompidas. Mas o evangelho de Jesus Cristo está corrompido? Não! Não está corrompido. É algo que dentro do homem está chamando um poder escondido que o mundo não conhece nada a respeito. Eu vou dar um pequeno exemplo. É muito simples. Ali com os diáconos tem um livro de oração, não tem? Quantas pessoas que estão aqui hoje que alguém pediu para trazer o nome e anotar ali? Muitos. Eu trouxe alguns nomes, todos trouxeram nomes. Por quê? Porque eles sabem que nós temos algo que eles não têm. Porque vai procurar uma oração aonde não tem, um cheque aonde não tem fundo. Nós temos algo maravilhoso. E isso tem que ser colocado à prova e à prova. Porque se esse resultado não acontecer, nós temos que nos reposicionar. Oro para o meu filho, oro para a minha sogra que está doente, e o vizinho pede oração, e o amigo pede, e o que trabalha junto pede. Irmãos, nós temos o que o mundo não tem. Só que isso tem que ser projetado. Lembra do irmão Brana, quando ele orou para sua esposa lá no acidente? E Billy falou, papai, ora pelo senhor. Falou, não é para mim não. Não é para mim não. O profeta faz uma oração aqui. Olha só, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos nesse exato momento, no nome de Jesus, teu amado Filho, por tudo que Ele tem feito por nós, e perdoando-nos de nossos pecados e convidando-nos para entrar nesse excelente, maravilhoso companheirismo. O que nós ouvimos ontem? Foi companheirismo. Olha, companheirismo de seu sofrimento. E este companheirismo de sua glória. A glória nós estamos dispostos. Sofrimento não. A glória é glória, né? Mas a glória tem hora que é glória do mundo. Companheirismo de sua glória, que seguiu a ressurreição, em conhecer isto infalivelmente, que Jesus ressuscitou e está vivo entre nós hoje, como nós o amamos pelo que Ele tem feito. Irmãos, quando a natureza encaixa, lembra daquele papel rasgado, que o profeta fala que ele foi cortado lá, o chinês lá,
Esse encaixe está se dando agora. Não é daqui a um tempo, não. É no alarido. Esse encaixe está se acontecendo. Se tiver desalinhado, está errado. Aquele papel rasgado está se ajuntando, é agora. É a primeira etapa, é o alarido. Agora nós só recebemos alarido e não fomos alarido. Nós temos que ser alarido. João não era a voz do que clama no deserto? A voz do que clama. Quem clamava através dele? E nós somos o quê? A voz do que clama nesta era. O irmão Brana trouxe isso para nós. Não é? A mensagem em nós, e nós no reino restaurado. Isso aí. Tem que passar por esse funil humano aqui, ó. E gerar resultado. Esses dias atrás, no serviço lá, conversando com uma pessoa, e daí eu falei assim, eu preciso que você faça esse serviço aqui. Aí a pessoa falou, não, eu não fui contratado para isso, eu sou vendedora. Falei, tudo bem, então cadê a sua venda? Então me mostre a sua venda, que você não precisa fazer esse serviço. Me mostre o seu cristianismo, o resultado do seu cristianismo. É isso que nós temos que produzir. O resultado do nosso cristianismo. Agora, como que nós vamos conseguir produzir o resultado do nosso cristianismo? Aí que está a chave que o irmão Brana nos mostra aqui. Porque eu dou conta, irmão, cada um de nós dá conta de sair produzindo resultado de cristianismo por aí? Não dá, nós somos humanos. Nós oramos que teu grande ser Augusto nos abençoe hoje e que tua grande majestade entre em cada coração essa manhã, Pai, e tome controle de todos. Daí nós vamos começar a produzir o que o Evangelho tem para nós. Senão, não produziremos. Esse Evangelho mundano está produzindo o que está entrando dentro deles. Mas o Evangelho da noiva tem que produzir o que está entrando dentro da noiva. É pouca coisa? É duro, tem hora que você tem que ser zombado, criticado, separado, mal compreendido. Tua grande majestade, entre em nosso coração, em cada coração essa manhã, Pai, e tome controle de todos. Se Ele toma controle, cadê o livre-arbítrio? Se Ele é controlador. Ele é controlador. Então esse livre-arbítrio que as pessoas falam tanto, nós já entregamos a Cristo. Senhor, eis aqui o meu livre-arbítrio. Faça de mim o que tu queres, Senhor. E daí o outro vai falar, eu conheço a vida do Levi. Ele já foi moleque aqui no bairro, eu conheço ele. Faz 50 anos que eu conheço ele. Ele não me conhece nunca, irmão. Ele nunca viu a semente que tinha dentro de mim. Às vezes até nós demoramos um tempo para ver isso. Ele não me conhece. Isso é Satanás falando. Não te intimide. Não te intimide com essas coisas. Porque isso é o que nós ouvimos em cada lugar, em cada cidade. Tome controle de todos. Você gostou disso, né? Deus é controlador. Ninguém gosta de um que é controlador por perto, né? Mas Deus é, viu? Nós pedimos para a glória de Deus. No nome de Jesus nós oramos, amém. Daí o profeta fala assim, é incerteza em tudo que você olha. Ele começa a falar das nações,
fala das famílias, das guerras, é tudo incerteza. A não ser uma coisa, que é Cristo. Está vendo? Esta é uma coisa que você pode estar seguro e certo. E há uma outra coisa que é absolutamente certa para cada pessoa aqui dentro. Eu desejo deixar esse pensamento com você para iniciar. Vocês estão vendo que ele está só começando, né? O profeta está só começando a pregar, irmão. É incerto que você vai sair vivo dessa igreja ou não. Você tem absoluta certeza que você vai sair vivo daqui hoje? Então é melhor, irmão, quem não tomou a decisão, tome agora. Nós estamos no primeiro dia do encontro, não espere o último, não. A hora é essa. A hora é essa. O dia é hoje, a hora é agora. É hora de assumirmos o que nós somos. É incerto que você vai sair vivo. Está todo mundo esperando a vinda de Jesus, as denominações, o povo, todo mundo aí. Mas ele pode vir agora, para um de nós. E daí? É melhor nós falar, desde então eu mudei, do que falar, e daí? Aí não tem jeito mais. Aí acabou o tempo. Daí acabou o tempo, partiu. Ali está indo fulano, o corpo dele ali, está indo ali, ó. O meu saudoso pai, ele escreveu, uns 15 ou 20 anos antes dele partir, ele escreveu um bilhetinho assim, ele entregou para mim. E ele escreveu dos dois lados. Pastor Cleomar, testemunha disso, ele estava lá, né, fez o sepultamento do meu pai. Obrigado, Senhor, por mais essa bênção. E assinou o nome. E não contente, ele virou e escreveu do outro lado. Ele falou, eu quero isso aqui no meu peito no dia do meu sepultamento. Para o mundo ver que essa morte aqui não é o fim. Que essa seja a minha última pregação. Mas que as pessoas vejam. Nós estávamos conversando. Hoje, pastor Jonas, tem gente escutando isso lá em Porto Alegre. Já faz 3 anos e meio. Tem gente escutando. Aquele dia lá que eu escutei aquilo lá, eu não preguei nada aquele dia. Eu não tinha condição. E não tem mesmo. A gente é humano, não tem condição mesmo. Mas o irmão Demilson Ribeiro pregou, o pastor Cleomar pregou, outros irmãos pregaram. E as pessoas escutaram. E hoje tem resultados começando a vir. Esse dia atrás uma pessoa falou, falou para minha irmã, se seu pai fosse vivo, hein? Falou, não, mas não depende do meu pai. A mensagem não está limitada dentro de nós, irmão. Nós não somos os donos, não. Nós não somos aquele que se nós não pregar, nós vamos pregar porque a Bíblia fala e não é o serviço nosso. Mas o mundo não vai acabar, não. Deus tem outro também. Quando chegar a nossa hora, nós vamos. E aquele que tem que ser salvo será. Por isso que não tem grande, nem pequeno. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Olha só, aqui, no parágrafo, eu não posso me perder não, hein, que isso aqui, quem falar que não fica aqui. Eu quero contar um segredo para vocês. Os irmãos sabiam que quando eu era jovem, eu era muito gago. Se tem algum gago aqui, irmão, mas muito gago mesmo, creia, tá? Que eu sou um milagre, tá? Eu sou um testemunho vivo que Deus cura o gago. Eu não conseguia falar, pastor. Eu não conseguia ler uma frase na escola. Eu não conseguia nada disso. A escola, quando tinha que ler um parágrafo lá da matéria, eu fazia assim, ó. Porque nem falar que eu não conseguia falar. É doído. É doído isso. Mas nós temos Jesus. A transformação é real.
Um dia tem que bater um desespero. Sinta-se animado, amparado, porque Deus tem cura para você. E não é só para isso não, Ele cura tudo. Aqui agora nós vamos para o parágrafo... É incerteza em tudo que você olha, a não ser uma coisa, que é Cristo. Está vendo? Eu estou repetindo. Essa é uma coisa que você pode estar seguro que é certo. E a outra é que você vai morrer. É incerto se você verá o outro ano. Porém, há uma coisa que se tem dúvida, é certa, que é a morte e o juízo a seguir. Isso traz alegria, não traz tristeza, não. Nós não somos julgados pela palavra hoje? Nós não temos isso todo mês, lendo ali? É tão seguro você se encontrar com isso como Deus está no céu. Decida-se hoje. Pode ser agora, se quiser vir aqui, pode vir aqui. No meio do culto, a minha mocinha aqui hoje, ela tem 14 anos. Ela tinha uns 2 ou 3, e o bracinho deslocava. E soltava o braço dela. E soltava o braço dela. Aí, no meio do culto, soltou o braço da menina. Vamos correr lá no pronto-socorro. Falei, não, espera o culto acabar. O pastor Jonas sabe bem disso. Aí a menina, por conta própria, por ela própria, por ver os irmãozinhos orando, papai orando, no meio do culto ela veio e ajoelhou aqui, 2 aninhos, irmão, 3 aninhos. O braço dela nunca mais deslocou. Nunca mais. Nenhuma vez. No meio do culto. Não tinha ninguém vindo aqui, não tinha chamado de altar. E além do mais, ela era uma bebezinha. Talvez ela tenha vindo porque vê as pessoas vindo. Né? Mas Deus honrou aquilo. Era o lugar onde ela deveria estar. Uma vez a minha mensagem das eras estava tudo rabiscada. O livro das eras, o livro azul nosso. Aí eu cheguei em casa, aquele livro todo rabiscado, a foto do profeta rabiscada. Aí eu falei, o que é isso? Como é que faz um negócio desse? E eu comecei a ficar nervoso, irmão. Aí o Espírito veio, porque o Espírito vem. Se o Espírito não está vindo para você, procure ele e faça ele vir, hein? Aí o Espírito veio e falou, é este o livro que você tem dentro da sua casa. Você não tem uma revista em quadrinho, você não tem uma revista de moda, você não tem nada. Então é este livro que as suas crianças vão rabiscar. Lembra do profeta falando da parede? É este livro que eles vão rabiscar. Fica nervoso não, que você vai ferir o anjo. Hoje eles já têm suas estantezinhas com as suas mensagens que eles já leram, que eles continuam lendo, nós lemos a mensagem toda semana. Hoje ela me ligou, papai, nós vamos ler essa mensagem essa semana. Eu posso pegar uma sua? Ela está novinha, o senhor não anotou nada ainda nela. Sabia que que eu tinha a minha, né? Essa é a reserva, ela está novinha. Tem, irmão, uma estante com mensagem sobrando. Não deixa isso ficar só no tablet, não. Na hora que você abre o tablet, vem tudo junto. Ele é bom, ele é um recurso agora. Mas vem conteúdo de todo jeito, que não é para os nossos. Leia isso aqui essa semana, viu? Até ele se acostumar que você tem que ler. É maravilhoso, irmão. Nós usamos o rádio, nós usamos o relógio aqui, nós usamos tudo. Isso é maravilhoso. Nós sabemos usar, mas o inimigo é astuto. Então que as nossas crianças tenham lá no seu quartinho,
lá no seu cantinho, umas mensagens lá, que eles possam ler e rabiscar do jeito que eles quiserem. E daí, ela mesma pegou outra mensagem outro dia lá, falou, pai, eu vou rabiscar do meu jeito, tá? Eu falei, tá bom, filha, marca aí, faz as suas anotações. A tecnologia está mudando tudo. Está mudando, irmãos, está mudando, tudo bem. Mas se a tecnologia torna-se vulnerável para os nossos filhos, é melhor nós ficar sem ela. Porque eles são crianças, eles estão aprendendo. E o profeta fala assim, eu apenas desejo falar com vocês hoje, se eu puder ensinar-lhes alguma coisa que sei que deveriam saber. Irmão, que homem grande agindo dessa forma, né? Se eu puder lhes ensinar algo, não sou eu não, irmãos, eu lembrando. Se eu puder lhes ensinar algo que eu penso que vocês deveriam saber. E isso é algo que os tornará melhores, que os ajudará pelo caminho, e espero que Deus me ajude hoje a transmitir algo para vocês, que os faça compreender o que devem ser e o que deveriam ser. É bom ter um profeta, não é? É esse que foi a diferença, irmão, quando nosso amado pastor Joaquim Gonçalves abriu mão da denominação, a ponto de perder tudo, e aceitou a mensagem. Irmãos, e existe uma geração hoje que não conhece a série A, programa de rádio, e que diz crer no profeta. Aí que tá o ponto-chave. Desde criança eu aprendi que Deus tem o homem da casa, Deus tem o homem da cidade, Deus tem o homem da região, Deus tem um homem. Isso não é uma hierarquia. É que Deus tem o pai da casa. Deus tem. Não é que Deus talvez tenha. É que Deus tem. Se for preciso pegar uma coisa lá, como o profeta falou, que ele ia dar um tiro na TV, você pegar um tablet e quebrar ele no meio assim, ó. É isso aí que é o nosso ponto. Mas está sendo muito ignorante. Mas das coisas de Deus eu não sou ignorante não, viu? Aí o pai fala, das coisas de Deus eu não sou ignorante não. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso aqui tem que ser quebrado mesmo. Porque as escolas, que são boas, já colocou nossos filhos no uso da tecnologia por completo. Os livros, os ensinos ali, está tudo do jeito que eles querem. Mas como nós temos um poder escondido, que é o que o profeta vai entrar agora, o profeta fala assim, eu creio que vocês vêm aqui por uma determinada coisa, e isso é Cristo. E eu e o pastor, nós fazemos o máximo que podemos para levá-las a Cristo e para pregar o Evangelho. Porém, é o Espírito Santo quem tem que levar seu coração e dar-lhe aquele som certo. Quando nós pregamos duro a ponto de achar que somos nós, é melhor nós dar um passo atrás. Nós temos que saber que é Cristo. Ele nos usa cada um de nós. Há pouco tempo, eu achei uma carta. A minha tia achou essa carta, que a minha mãe havia mandado para ela. E ela mandou para o meu avô assim, leia esses livretos. Ela se converteu antes do meu avô um pouquinho, do pai dela. Leia esses livretos, continue lendo esses livretos. Não para de ler esses livretos, não. Nós achamos essa carta de 1972, finzinho do ano. Meu avô partiu para o Senhor, crendo. Minha avó aceitou primeiro.
Irmãos, isso não acabou. Ah, mas está difícil achar os eleitos? Claro que está. Aquele gráfico nosso, cadê ele ali? Ó. Olha lá, é difícil, é o final, olha lá. Mas tem. Então nós vamos cruzar o braço só porque está difícil? Então nós não vamos levar o evangelho só porque está difícil? É o Espírito que leva as pessoas a Cristo, está vendo? É esse Espírito Santo que tem que levar seu coração a dar-lhe o som certo. Nós podemos pregar o evangelho do que achamos que é correto. Porém, o Espírito Santo tem que dar o som que ecoa em seu coração. Senão não há conversão. E há um som certo. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é o caminho da morte. Irmãos, nós temos tudo na mão. Agora note, o corpo humano foi feito para servir a Deus. Deus nunca fez você para trabalhar e voltar para casa e amar seus filhos. Tudo isso é bom. Deus fez para trabalhar, Deus o fez para voltar para casa, amar seus filhos, amar sua esposa, e a esposa ser fiel e amar seu marido, e os filhos amarem seu pai e sua mãe. Isto é tudo bom. Deus fez nós para nós amarmos uns aos outros. Mas o principal, Ele fez nós para projetar o evangelho lá na escuridão. Porque aqui é fácil louvar a Deus. Aqui está, a maioria aqui está. É glória a Deus, é isso mesmo. Mas vai lá fora, onde está escuro. É aí que é o ponto. Aí que é a chave para a porta. É aí que vira a coisa. Deus o fez para ser um adorador. Agora nós desejamos saber o que adoramos. E onde está o nosso coração? Nosso coração ainda está para fazer o que o pastor Joaquim Gonçalves fez? Ou aquilo acabou? Se tivesse acabado, o rapto já tinha se dado. Se tivesse acabado, o rapto já tinha se dado. Irmãos, a coisa é muito evidente. Eu estava saindo lá de Santo Antônio do Amparo, eram umas 9 horas da noite, e já tinha acabado o culto. E daí, o irmão Joaquim Rodrigues liga, eu estava no carro, parei o carro ali. Aí a minha filha falou, ele está ligando para você. É evidente. Ele não liga para mim. Daí as crianças minhas falaram, pai, aí ó, ele está ligando para o senhor. A coisa começa a se tornar evidente, não fica evidente? É evidente. O evangelho, ele é evidente. O que nós levamos, ele é evidente. Ele tem que ser evidente. Se uma criança não perceber que é evidente, a gente tem que fazer as coisas ficar mais fácil, para a criança entender. Tem que ser evidente. Ela foi a primeira a falar, pai, ele está ligando para o senhor. Eu falei, eu já estou entendendo. Eu não tinha certeza, né? Porque sério mesmo, pastor Jonas, eu pensava que eu ia ser o último do último. Falei, não, possível não. Você não pode conhecer a Deus pela sua mente intelectual, está na hora de terminar. Ela é um dos recursos ou um dos canais que guiariam a isso, mas sua alma é o que governa. Vê o que você é através de sua alma. Agora, esta pessoa, se você pudesse fazer essa alma do lado de dentro,
estar em harmonia com Deus, que sua alma e Deus fossem um juntos, então você poderia pedir o que desejasse e lhe seria concedido. O profeta começa a mostrar para nós, irmão, o passo a passo, o caminho. O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer amanhã? Existe um passo a passo na mensagem. Não é tirada lá do seminário, não, é tirada da voz do profeta. Quando a palavra diz, a palavra de Deus diz que não é nada, não há nada no mundo que a impeça, então quando você faz isso, você está chegando ao lado direito de Deus. Quantas vezes nós ouvimos? A pessoa chegava falando Mombrana aqui, ele falava, não, fica do lado de cá, porque aqui é o lugar do anjo. Será que nós vamos perdendo essa sensibilidade? Muda de lado, porque aí é o lugar do anjo. Eu falei o contrário, né? Lado direito é o meu esquerdo. Ali é o lugar do anjo. Agora, na alma onde o homem vive, é 78. Você é o que você é em sua alma. Não em sua mente, não em seu arrazoamento. Não o que você diz. Eu terei uma posição melhor, eu posso associar-me com companhia melhor, se me tornar cristão. Isso é arrazoamento. Está vendo? Você não deve fazer isso. Não faça isso. Deixe que proceda de uma nova experiência, um novo nascimento, algo que aconteceu não na sua mente, mas na alma, que tirou todos os arrazoamentos, e você se tornou uma nova criatura, e você está em Cristo Jesus. Imagina, irmão, se alguém tivesse pego, assim, eu e o pastor Edson lá naquela hora, e juntado nós num saco e jogado nós lá dentro da igreja. Será que tinha resolvido? Não, nós tivemos que ir passando por experiência. Olha, isso aqui você tem que largar, isso aqui você vai deixando, que venha como está, não precisa deixar nada. Mas só o fato de você vir, o Espírito Santo já te fez tirar um monte de coisa. Senão você não estava aqui. Senão você estava lá. Então, sem você perceber, você já deixou um monte de coisa fora. Você já tomou nojo dessas coisas. Perdi aqui. Agora, sua alma, onde o homem vive, você é o que você é em sua alma. A sua alma tem uma voz. A sua alma clama. Porque essa alma eleita, quando esse corpo está no lugar errado, a alma clama, a alma chora, ela padece. A alma padece, irmãos. Aí todos os arrazoamentos, eu vou, seja o que Deus quiser, não é isso que fala? Mas que palavra mais bonita que essa? Eu vou mesmo, seja o que Deus quiser. Você acha que foi fácil? Eu não passei por isso, mas ser excomungado lá no alto-falante das igrejas, ter as igrejas jogadas com estrume de animal. E aqui não tem pouso para você não. E o rádio da irmã lá foi quebrado um monte de vezes lá em Pouso Alegre. Mas no fim, o marido veio, viu? Foi arrebentado muito rádio. Você estava ouvindo lá o programa e o rádio... Aí ficava um monte de dias. Mas o marido veio, e o irmão foi uma bênção para nós. E foi até a sua partida. É sogro do pastor Edson. É sogro do pastor Edson. Ele veio, nosso precioso irmão. Nossa, a sanfona dele não ia mais para as rádios tocar lá não, irmão. Tocava ali no culto.
E ele cantou com as crianças. E ele falou, Senhor, dá mais um tempo de vida, porque eu toquei muito tempo fora. Eu lembro dele falar isso. Dá mais um tempinho para mim, que eu quero tocar um tempo aqui mais para o Senhor. Irmãos, Deus é bom demais, irmão. Oh, olha aqui. E o Evangelho é o poder e demonstração do Espírito Santo em ação. Está lá em Romanos. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro, dos gregos, depois dos judeus. Qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado, independente do que aconteça ou quantos digam sim ou não, ela sabe onde está firmado. Não há sonho incerto. Aleluia. O profeta fala assim, é um poder escondido, é algo escondido. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo sabia que o tinha. Nenhuma incerteza sobre ele. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida. Aquela semente brota, aquele poder escondido nos transforma. É aquele poder escondido que poupou nós do acidente fatal, enquanto nós estávamos no mundo sem conhecer a Cristo. Agora a questão é o seguinte, agora que nós conhecemos a Cristo, o que nós estamos fazendo com esse poder escondido? Porque ele é escondido do mundo, mas de nós ele não é não. Quando o cidadão, a pessoa entra lá na indústria, e ele aprende a profissão, ele tem um poder declarado, e ele não exerce aquilo, ele tem que ser mandado embora. Está lá perdendo tempo. O patrão, a firma, o que seja lá. Ela fala, você foi contratado, você foi treinado, e você não está exercendo o valor que você vale. Você está falando que você não vale isso. Só isso aqui, Não tenha medo. Não tenha medo da sua condição. Nós ouvimos muito que nós somos maiores que a nossa condição. Pedro e João, eles tinham poder escondido. Eles se vestiam como os outros homens, eles andavam na rua, eles comiam como os outros homens, porém eles tinham uma bênção dentro deles que dava-lhes uma certeza de saber onde estavam firmados. Mas se olhasse no meio da multidão assim, passava despercebido, né? Mas na hora que o poder tinha que ser colocado em ação, Jesus demonstrou o seu poder lá para Pilatos, Herodes lá. Não, não somos palhaços do mundo, não. Mas nós somos enfrentadores de Satanás. Faz o quê? Uns 15 dias, o Lucas teve um menino meu, e ele ajuda lá, ele só tem 12 anos, irmãos, mas ele ajuda lá, tudo mais ajuda. E daí o culto começou e o olho dele fez assim, inchou tudo. É conjuntivite, é alguma coisa, né? Aí ele entrou lá no escritório, eu falei, vem cá, filho, vamos orar. Aí nós oramos, nem ele percebeu o desinchaço tão rápido que foi, irmãos. Eu? Não, eu não, sou eu não. É Deus honrando a fé daquela criança ali no ministério, trabalhando, curando, mostrando seu poder para as outras pessoas que estavam ali perto, todos viram. Não, isso aí não sou eu. É o poder escondido sendo manifestado. A fé não é de quem ouve? A fé? E Jesus não falou, a tua fé te curou? A tua fé te salvou? A tua fé. Eles eram homens comuns, porém eles tinham uma bênção dentro deles, que lhes dava uma certeza de saber que estavam firmados. Disse, não tenho nenhuma instrução, não pertenço a nenhuma igreja, não conheço nenhuma teologia, não tenho dinheiro, a única coisa que tenho eu darei a você se aceitar isso. Agora escute isso.
Jesus falou assim, ó. Jesus disse: agora eu darei uma coisa para você crer. Jesus vem com a coisa pronta. Ó, primeiro você come isso, primeiro você toma esse remédio, depois 6 horas é esse, depois daqui um pouquinho é esse. E eu lhes darei uma coisa para você crer. E você vai achar que é uma coisa estrondosa, né? Jesus aparecendo e nós olhando para ele. Nós estamos olhando para ele agora já. Senão nós não vamos vê-lo. Se nós não enxergarmos ele agora, nós não veremos. Ó, agora eu vou dar uma coisa certa para crer. Ele disse: ide por todo mundo agora e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Olha onde que essa mensagem voltou. Ela voltou no princípio, no primeiro ponto de fé. Ó, daí, eu vos darei uma coisa para crer. Irmãos, você está disposto a crer nisso? Crer no Senhor Jesus Cristo? Nós já cremos. Agora você está disposto a levar isso adiante? Porque o poder escondido leva nós a levar isso adiante. Nós já cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, mas essa propagação tem que continuar. É o fim, irmãos. Se nós soubéssemos o tanto que nós dependemos do último eleito, ou da posição do último eleito, às vezes não é nem do último eleito que está lá fora, é da posição que o último eleito tem que tomar no corpo de Cristo. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor, melhor amigo não temos. Irmão Oséias, vamos ver as mensagens grifadas. Eu mandei uma mensagem para Pouso Alegre para que fizesse uma foto. Olha lá, lá está. O que está escrito lá em cima no rodapé? Eu não entendi. Mas olha aqui, eu destaquei aqui, ó, estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva. O chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, essa é exatamente a verdade. Glória a Deus. Agora mesmo eu liguei, eu passei para a filha uma mensagem. Manda uma foto das mensagens grifadas. Eu não falei que é a filha dele que é minha esposa, viu? Então ele ligou direto lá. Deus nos abençoe, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Deus está chamando, Deus está nos chamando. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? É o que acabamos de ouvir, né?
Aleluia. Vamos dizer aleluia. Senhor Jesus, que abertura maravilhosa, que unção que nos rodeou nesta noite, bem como os irmãos, as igrejas através da internet. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o pastor Levi, seus filhos, sua família, sua esposa, a igreja em que ele assiste, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Eu só quero pedir uma coisa. Satanás está prontinho ali fora, esperando uma oportunidade para fazer você ter esse culto anulado na sua vida. Amém, então está aí, não é? O aviso.